junto com a gente, é uma forma também da gente não endoidar, né, Daniel? A gente tem com quem pelo menos dividir as maluquices que estão acontecendo. E a gente começa com uma delas. Daniel Souza, Donald Trump subiu nos tamancos esses dias agora, né, de ontem para hoje, e falou, Daniel, que ia detonar o Irã. Eu vou acabar com o Irã. Ele falou, eu vou acabar com o Irã. O Irã não sabe com quem que se meteu. E aí teve aquele helicóptero, né, que foi derrubado, né, segundo os Estados Unidos, foi de fato abatido em cima do Estreito de Hormuz, né, caiu, portanto, no Golfo Pérsico, ou perto ali do Golfo Pérsico, não ficou claro exatamente aonde. Os tripulantes foram resgatados, enfim, estão bem de saúde, mas de qualquer maneira, o que a gente ficou sabendo era que Donald Trump ia acabar com o Irã, disse ele, abro aspas, os Estados Unidos atingirão o Irã, aí caixa alta, tá? Aquele jeito que ele gosta de colocar nas redes sociais, muito forte essa noite, ponto. Aí volto para letras normais. Em algum momento, em um futuro não muito distante, tomaremos a ilha de Karg. A gente já falou sobre a ilha de Karg aqui, é por onde passa boa parte aí das exportações de petróleo iranianas. E outros pontos de infraestrutura petrolífera. E assumiremos controle total de seus mercados de petróleo e gás, assim como fizemos com a Venezuela. Ele disse, inclusive, Daniel, que o que ele queria fazer com o Irã, os Estados Unidos não tinham estômago. Pô, meu amigo, para os Estados Unidos não ter estômago para fazer alguma coisa militar, você imagina o que era, viu? Ele disse que não sei se os Estados Unidos têm estômago para fazer o que eu estou pensando com o Irã. E o Peter Hegseth, que é o secretário de Defesa, foi na mesma linha. Ele falou, se precisarmos negociar com bombas, negociaremos com bombas. E somos muito bons nisso. Frase de filme, né, Daniel? Frase de filme, ameaças sérias. Aí eu comecei a me preparar, né? Falei, pô, a cobertura do Petit Jornal vai ser longa no dia de hoje, né? A gente vai ter muita coisa para ser dita, até que, de repente, não mais que de repente, Donald Trump anunciou o cancelamento dos bombardeios planejados contra o Irã para essa noite agora de quinta-feira. Tá tudo planejado, estava com tudo já automatizado ali, né? Os ataques iam acontecer e foi tudo cancelado. Segundo ele, tivemos avanços cruciais de última hora e a guerra vai acabar, Daniel. A guerra vai acabar. Eu tô com a impressão que a gente está andando em círculos, viu, Daniel? Porque o Donald Trump está dizendo que vai acabar com o Irã e que a guerra está prestes a acabar, tá para a base dos 3 meses aí, tá? Então aqui, mais uma vez, Donald Trump disse que ia tratorar o Irã, mas que tivemos avanços de última hora e que não vamos mais atacar. E o Irã disse, Daniel, que ó, se me atacar, pode vir. Se me atacar, segura aí, porque vai ter retaliação. O Irã nunca confirma que as negociações estão avançadas, que pô, vai acabar, não sei o quê. Mas o fato é que nós tivemos mais um taco, Daniel Souza. De novo, Donald Trump recuando. Eu acho que essa aqui foram as ameaças mais sérias que ele fez, né, ao longo das últimas semanas. E, portanto, é um recuo que chama atenção, né? Dá a impressão de que não sabe exatamente como é que vai fazer e que ameaça para ver se o Irã recua sem precisar agir militarmente. Mas o fato é que estava tudo agendado, tudo pronto, mas os ataques foram cancelados, Daniel. Agora, Tang, me parece que o Donald Trump ele não consegue encontrar uma vitória para proclamar internamente, né? Esse é o principal problema. Ele volta para casa e diz o quê? Né? Diz que o Irã saiu fortalecido, o regime iraniano continuou, o Ayatollah pai foi trocado pelo Ayatollah filho, o Irã agora controla o Estreito de Hormuz e a inflação disparou. Ele não tem ali. E não conseguiu acabar com o programa nuclear, né? O programa nuclear continua. Não conseguiu acabar com o programa nuclear. Aliás, boa parte do arsenal, até iraniano, acabou sendo relativamente preservado, continua tendo um poder de fogo relevante. Como é que você volta para casa diante de um cenário como esse, sem ter uma vitória para chamar de sua e com uma desorganização desse tamanho da economia mundial? Portanto, me parece que o tempo todo o Trump fica pressionando o Irã, como quem diz, já, pelo amor de Deus, me dá uma vitória para eu ir embora. Me dá uma vitória, qualquer coisa. Diz aí que você aceita alguma das minhas condições, porque assim eu me mando daqui. E a postura iraniana tem muito a postura ao contrário disso, dizendo, não, agora que você veio, você vai ficar até você se arrepender, até você pagar todos os teus pecados, porque eu não quero que você volte aqui nunca mais. Nunca mais eu quero que você cogite vir aqui atacar a República Islâmica do Irã. Aliás, no dia de hoje, o presidente do parlamento, que é o principal negociador iraniano, o Mohammad Ghalibaf,
Ele disse o seguinte, abre aspas, estratégias inadequadas e decisões impulsivas vão destruir a infraestrutura energética, explodir os mercados e criar um atoleiro sem fim do qual não conseguirão sair por anos. Vão descobrir um Irã diferente, fecha aspas. É mais ou menos o seguinte, os iranianos dizendo aos Estados Unidos, eu posso viver nesse atoleiro aqui por muito tempo. Quem não aguenta viver nesse atoleiro são vocês. Vocês aí que têm midterm elections para enfrentar nesse ano e que estão preocupados com a popularidade do presidente Trump. Então, se vocês vierem para cima de mim, podem vir, porque eu vou retaliar, eu vou fazer aqui do Golfo Pérsico um inferno, vou desorganizar a economia mundial, e me parece que quando você fala de um atoleiro por anos, não é hipérbole. Dependendo do nível de destruição de infraestrutura energética, são anos para recuperar realmente aquilo que eventualmente é destruído. Consequentemente, esse é um dos elementos que faz com que o Trump recue. O Trump olha para isso e diz, bom, blefei, pressionei, o Irã não recuou, ele tem pouco a perder, não está com medo de ser atacado, e se for atacado vai retaliar em grandes proporções, o que para mim vai ser até pior do que se eu recuar e, consequentemente, não atacar. É um impasse muito grave no qual os Estados Unidos se meteram. É um nível realmente até de primarismo no que diz respeito à postura dos Estados Unidos, muito impressionante. Os Estados Unidos, eles deveriam ter ali uma estratégia mais bem construída para uma região tão sensível como é o caso do Oriente Médio. Os antecessores do Trump não atacaram o Irã porque tinham uma razão, mas o Trump achou que com ele ia ser diferente. Ele acreditou no Netanyahu, que iam derrubar o regime iraniano com o peteleco, o que não aconteceu, e a economia mundial sofre as consequências disso. A gente está falando de um ambiente com mais inflação, menos crescimento, uma energia mais cara, e as consequências elas tendem a permanecer por bastante tempo por conta de um passo mal dado pelo presidente dos Estados Unidos. E não adianta nem a gente pensar assim, não, mas a consequência econômica vai ser só nos Estados Unidos. Não é, porque se você tem mais inflação nos Estados Unidos, a tendência, a gente não sabe se isso vai ser aplicado, porque acabou de mudar o presidente do Fed, o cara foi indicado pelo Trump e tal, mas a tendência é que você tenha juros mais altos. Se você tem mais juros mais altos nos Estados Unidos, a tendência é que tenha juros mais altos no mundo todo, inclusive no próprio Brasil. Então as consequências elas são em cascata, né? E elas vão atingindo todo mundo. Tanguy, podemos avançar para a jaleia da Shakira de hoje, terminando com uma nota um pouco mais leve. Shakira, que se apresentou na abertura da Copa, tenho certeza que ela nos cumprimentou, fez ali, né, uma homenagem falou, Petit mandou um Jornal. abraço, ela mandou um abraço para o Petit Jornal, sim. Pô, o Petit Jornal que é fundamental na internacionalização da Shakira. Fundamental. Daniel Souza, eu fiquei sabendo e eu trouxe aqui, né, cheio de informações e tal, o que está acontecendo lá na eleição do Peru e tal, mas aparentemente a questão está absolutamente resolvida, é verdade? É verdade, Tanguy, está resolvida. Eu não sei por que você tem dúvida de quem será o novo presidente do Peru. Eu aviso a você que o novo presidente do Peru será Roberto Sanches. Como é que eu sei disso? Porque xamãs peruanos fizeram uma cerimônia conhecida como La Limpia de Cuy Negro, e chegaram à conclusão que Sanches vai vencer. Como é que é o nome da cerimônia? Desculpa, como é que é o nome da cerimônia? Anote, tome nota. Lá. Por favor. Lá. Limpia. De. Cuy. Tá. Negro. Tá. Ok. La Limpia de bom. Cuy Negro, tá? Esse é o nome da cerimônia que os xamãs realizaram no Peru para justamente descobrir, afinal, quem seria o vencedor dessa peleja entre Keiko Fujimori e o Roberto Sanches, e chegaram à conclusão que Roberto Sanches é o vencedor. Roberto Sanches será o vencedor, porque La Limpia de Cuy Negro, a cerimônia xamã, definiu dessa forma.